Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Frente a Frente que começa agora. Hoje, aqui no Frente a Frente, eu converso com a bailarina e professora Maria Emília Clark. Ela que vai nos falar sobre a participação do balé Maria Emília Clark na abertura dia 11 da semana de aniversário do Teatro Deodoro, 114 anos. Falaremos também sobre a comemoração dos 25 anos do balé com o espetáculo O Mar Quando Quebra na Praia. Uma homenagem ao escritor Carlito Lima, com apresentações dias 30 de novembro e 1 de dezembro. Bem, falaremos também sobre o compromisso existente com a arte de há muito. Nos fale sobre esse projeto social inicialmente, professora Maria Emília Clark, que tem se constituindo numa alternativa maravilhosa para quem está à margem da sociedade. E obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço esse momento especial de reflexão sobre coisas positivas, sobre o nosso universo, né, cultural, econômico, político, enfim. São 25 anos, né, da nossa ação com o projeto O Balé a Serviço da Educação, formação do bailarino clássico e projetos coreográficos diversos. Ele iniciou na extinta FUNTED em 1999. Seguiu para a nossa escola e há 9 anos, desde 2016, que ele foi aceito através de edital, não é, pela DITEAL, atual Diretoria de Teatros Alagoanos, não é, que é o complexo cultural que acontece ali ao lado do Teatro Deodoro. Então, esse projeto foi aceito pela DITEAL, ele é um projeto voluntário e gratuito, né? Dúplice. Uhum. E o espetáculo de culminância, ele sempre acontece na semana do aniversário do teatro. Esse ano são 114 anos e nós optamos em almejar, ampliar o universo musical de cada participante. Cada coreografia montada ao longo destes períodos trouxe um momento de pesquisa, de reflexão, de escritas. As crianças precisam apresentar aquilo que estão dançando, além de dançar, precisam se informar. Dessa forma, eu falo, olha, o Enem pode ser sobre a música. O Enem vivo questionando e apoiando questões de ordem humanística também, não é? Tudo que está ao meu alcance, o francês, a postura, a disciplina, não é? Uma multi-ação, né, em torno não só da técnica e da arte, mas também a mim o que me interessa é o crescimento individual de cada participante. E este ano a gente está trazendo o Dúplice. O Dúplice foi, na verdade, essa ampliação musical de 2 grandes compositores. Um que nasceu no século XIX e outro que nasceu no século XX. Igor Stravinsky, né, que nasceu no final do século XIX, e o nosso Ennio Morricone, italiano, né, que já é do século XX e que faleceu há 4 anos atrás. Ambos trazem uma música mundialmente fantástica, não é? Cada um com a sua particularidade, um vinculado muito ao balé e o outro muito vinculado ao cinema, no caso do Stravinsky, não é? Uhum. Stravinsky, ele foi através de Diaghilev, com os balés russos. Ele trouxe o Pássaro de Fogo, trouxe Petrushka, trouxe a Sagração da Primavera e o Ennio Morricone com as grandes trilhas sonoras do mundo, né? Mas o que nós queríamos, na verdade, era a pesquisa em torno da música e destes seres que representam tão bem a música clássica, né, de 2 momentos históricos. E elas tiveram que pesquisar e aprofundar isso aí. Então, na verdade, a gente, todos os anos, procura uma temática que faça com que a criança dê um passo acima, a mais, na sua vivência. E esse ano foi a vivência musical. Na vivência e no conhecimento, não é? Sobretudo no conhecimento. Sobretudo no conhecimento, porque elas precisam realmente entender o que estão falando, não é? Tivemos algumas entrevistas lá dentro das crianças e falaram, Maria, você tem aqui alguns
jornalistas, né? Falei, a gente faz um trabalho de completar as palavras, um trabalho com a retórica, com a forma de, com a postura, né? Com a forma graciosa de expor e de falar sobre a temática. Então, assim, nos interessa que aquela criança não só seja um bailarino competente, mas que ele também modifique a sua forma de ser e se expressar no mundo. Porque eu também sou assistente social e, como tal, dentro da minha veia, também carrego essa forma de lidar, não é, nas minhas ações com o balé, tanto na escola como nos trabalhos sociais que a gente vem desenvolvendo. Já são 25 anos, não é? Pois bem, esse trabalho social, qual a reação das crianças que têm esse contato pela primeira vez com a arte e com essas possibilidades que o balé proporciona no palco? É muito interessante a gente lidar, por exemplo, dentro do complexo cultural. Elas não só fazem aula de balé, mas elas também precisam descer, observar as exposições, analisar se aquilo que está acontecendo ali embaixo é um modernismo, se é um surrealismo, se é contemporâneo. Elas também entram nessa fase didática. E a forma como elas trafegam dentro do complexo, desde o primeiro dia até o último dia que cada uma consegue estar, é completamente diferente, porque elas entram cabisbaixas, tímidas e saem erguidas, belas, altivas, com um brilho no olhar. E a mim, particularmente, me interessa isso no meu trabalho. Não me interessa só a técnica. A técnica eu sou, talvez, uma super exigente. Sou muito dura, sou muito focada nisso. Em que você é mais exigente? Eu acho que eu sou principalmente na disciplina. Porque eu acho que parte de mim essa disciplina, não é? Por exemplo, esse trabalho ele acontece nas sextas e nos sábados no Teatro Deodoro. Sexta e sábado, são manhãs e tardes, manhãs e tardes. E o que acontece? Eu me dedico completamente para elas. O ano inteiro, minhas sextas e sábados, eu estou com elas. De forma, assim, muito aceitável, muito carinhosa, muito firme. Porque o adolescente, a criança de hoje precisa do limite, precisa de uma atividade, precisa da arte, precisa do esporte. Porque nós só podemos mudar ou melhorar um pouco, né? É cansativo a gente falar sobre isso, mas é a verdade. Se a gente trabalhar a criança de uma forma mais profunda, desde a mais tenra idade. Desde a mais tenra idade, não é? Então, no ambiente familiar, depois no ambiente escolar. E diante dessa realidade que nós temos, eu diria que é uma vitória salvar parte das crianças que não têm o acesso normal às políticas públicas. Né? São entre 60 a 80 crianças anualmente trabalhadas, já são 25 anos, é uma conta longa, larga, diria assim. E fora isso, a gente tem um projeto de apoio ao masculino na dança também, que já vem há 25 anos também acontecendo. Nós não temos menos de 20 rapazes dançando na escola anualmente, né? E são todos apoiados pela escola, não é? E alguns vão se profissionalizando e vão tendo mais apoio com relação a isso, né? Então, assim, o que me deixa tranquila, diria assim, eu digo, eu durmo bem, não é? Meu travesseiro, eu durmo pesada. Primeiro porque eu sou uma pessoa extremamente dinâmica, a escola tem um compromisso também completamente largo, mas é ver que existe um caminho sendo percorrido para os que estão chegando. Isso é muito interessante. Né? Tem o Euler Lima, que já veio aqui, eu assisti toda a entrevista. E ele é um discípulo seu. Está fazendo um trabalho também muito interessante. Tem o Jackson Ferreira, que foi para os Estados Unidos. Foi um bailarino que veio de Coruripe, integrou a nossa escola e companhia. E hoje em dia ele é o grande destaque nos Estados Unidos, realmente fora do Brasil. Chama-se Jackson Lee, que ele usa, mas é o Jackson Ferreira, do Coruripe, que trabalhou no nosso projeto. Então, assim, eu falo isso porque são poucas vagas. São poucos escolhidos, são muitos os que querem e são poucos os escolhidos. Mas aqueles que querem, que são persistentes, que vão além, disciplinados, né? Disciplinados, no objetivo, né? No alcance do objetivo. Isso, eles conseguem, não existe limite, porque nós fazemos as questões acontecerem.
Professora, percebe-se no primeiro contato se a criança ela tem talento para desenvolver? Sim, é natural que a gente olhe o talento de primeiro, né? Mas ali, a partir dali, a gente começa a ver o interesse. Porque às vezes você tem um talento, mas você não foi despertado ainda. Mas, às vezes existe aquele que não é tão talentoso, mas que o olhar está com a gana de querer. E aí vem aquela eterna questão. O trabalho, às vezes, ou quase sempre, vence o talento. Porque o talento, sem o trabalho, ele não vai evoluir. Então, a mim, particularmente, me interessa os dois, não é? Mas a gente faz uma seleção, assim, com um olhar bem voltado ao interesse, não é? E também, eu sempre tenho uma parcela de vagas, que é para aquele que não tem talento, que é para aquele que está fora do estereótipo do balé, né? Dentro deste processo que a gente está apresentando, nós temos crianças que com peso, por exemplo, acima, acontece, e ela dança tranquilamente, entre outras questões. Então, assim, o projeto vai além, né, do que seria o olhar duro e firme do balé, porque ele tem uma necessidade física, um padrão, né? A técnica vem para esse padrão, mas a gente quebra esses paradigmas, porque a gente acredita no ser humano também. Na capacidade que tem de superar. De superação, né? Então, essa parceria com a DITEAL, a Diretoria de Teatros aqui de Alagoas, o que dizer durante esses anos? Esse primeiro momento aconteceu durante a gestão de Sheila Maluf e Alexandre Holanda. Foi um projeto muito bem aceito, muito bem recebido. E hoje acontece com o diretor Sam Menezes e a direção artística de Nidiane Oliveira. A gente continua sendo também muito absorvido, muito, não é? Então, assim, como é que se dá essa parceria? A gente tem um espaço que a gente utiliza, que é uma sala de aula muito interessante, com uma estrutura de qualidade no entorno, com banheiros, não é? Toda uma estrutura ali agradável do complexo, não é? Com crianças da rede com pública. Com crianças da rede pública de ensino, são todas da rede pública de ensino, selecionadas anualmente, mesmo quem está lá passa pela seletiva, não é? E também eles apoiam o espetáculo de culminância que nós temos, que é justamente com a semana de aniversário do Teatro Deodoro. Coincidentemente, é realizado nesse período. Exato. De que forma que eles apoiam? Eles nos abrem um palco, eles nos colocam a iluminação, né? A parte técnica, a cenotécnica necessária. É uma apresentação não gratuita. É? Isso. A parte cenográfica, por exemplo, é comigo. É uma parceria, não é? Eu entro com a parte formativa, figurinos, uma parte com eles, uma parte comigo. Então, assim, é uma parceria. A gente leva mais, assim, da minha parte ele é gratuito e voluntário. E né? Quando vem o dia da apresentação para aqueles que estão começando naquele momento, a perspectiva que se tem diante de um espetáculo como esse? Por exemplo, fizemos esta semana um ensaio geral, não é? Dentro do palco, tudo com linóleo, que é o tapete que a gente utiliza para dançar, com um pouco de iluminação já sendo testada, com o plano de luz sendo montado. E aí é como se fosse assim é um susto bom, né? Porque aquele momento que você sai da sala de aula e entra para as luzes, para os refletores, ali você não pode ter dúvidas, ali você não pode pensar em outra coisa, ali você tem que transcender como ser humano. Por que o balé, a dança, ele é tão importante para a formação da criança? Porque quando você dança, você extravasa, você põe para fora os sentimentos que você possui. Você se liberta. Se liberta. É uma forma que você tem de jogar para fora problemas, coisas nostálgicas, a beleza, não é? Então, é uma forma de libertação. É uma forma que ajuda as crianças, né? A sorrirem, a se sentirem mais autênticas, né? Dentro de um figurino específico, né? Elas se transformam, é uma maquiagem,
Então isso é fantástico, é autoestima. A criança, se ela se ergue, ela se põe melhor na vida, no mundo. Então eu acredito que o que fazemos, você na comunicação, a gente com o balé, que é falar sobre verdades, falar sobre melhoria da qualidade de vida, porque no fundo todos nós estamos falando querendo isso, Exatamente. não é? Querendo um O mundo acesso, melhor. a acessibilidade. O acesso, essas né? condições para todos. Então é um momento muito especial, esse momento que acontece, né, no dia 11 de novembro. Anualmente. Não é? Anualmente. E aí a gente sempre abre a Semana do Teatro Deodoro. E aí é muito interessante, porque são crianças da rede pública de ensino que abrem as portas para receberem crianças também da rede pública de ensino, uma parte dedicada às escolas públicas. Não é? Tem um grupo da Ascondo de TEAL que cuida dessa parte, assim como parentes, familiares e convidados da imprensa em geral. Mas uma parte, grande parte, é destinada às escolas públicas do Estado. Então, eu creio que a gente fecha esse link, porque essa formatação, né? Porque são crianças da rede pública que recebem crianças que também poderão ser futuros integrantes, não é? Então, isso é muito interessante. É maravilhoso. A palavra é essa mesmo. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. No Frente a Frente volta já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. 9 de novembro, 31 de dezembro. De volta com Frente a Frente, que recebe hoje a bailarina e professora Maria Emília Clark. Ela que é diretora do balé e leva o seu nome, a Companhia de Balé. Professora, falemos agora sobre esse espetáculo que acontece no dia 30 de novembro e no dia 1º de dezembro, no Teatro Gustavo Leite, em Jaraguá. Trata do Contextualizando o escritor Carlito Lima, com o espetáculo intitulado O Mar Quando Quebra na Praia. Enfim, como surgiu a ideia de homenagear Carlito Lima? Ele conta a história como ninguém. Tem uma espontaneidade dentro daquilo que ele se propõe a fazer, fazendo esses registros. Mas eu gostaria de saber a definição que foi determinante para fazer essa homenagem a ele. Em geral, eu venho acompanhando o processo das pessoas com que a gente vai contextualizando. Já são 53 trabalhos coreográficos e também 53 documentários. Então, a gente não faz só, eu digo que são livros coreográficos, acompanhados de um documentário também, não é? Então, há bastante tempo que eu sigo o Carlito Lima, não é? Então, o que me interessou desde sempre, Carlito Lima, ele nasceu no verão alagoano de 1940, bem perto do Carnaval, algo que ele ama e adora, na Avenida da Paz, não é? A sua infância, ele vivenciou a beleza das alagoas, dos mares límpidos, dos riachos vívidos, da criança cintilante, da juventude romântica, dos saraus de Jaraguá, dos blocos carnavalescos. É um homem que mergulhava nos trapiches da Avenida da Paz, não é? Então, ele não sabe, mas ele é um coautor da coreografia, não é? Então, através de áudios, através de WhatsApp, não é? A gente vai selecionando, faz um tratamento
dessa formação. De buscar a informação, não é? O central na decisão de se fazer essa homenagem. É feita através de conversas? Exato. Eu tenho tendência a fazer algo o mais próximo, o mais pertinente, o mais coerente. Então, eu preciso escutar a voz, não é? Em geral, eu trabalho dessa forma. Claro que a minha pesquisa vai se estendendo ao currículo e a tudo mais, a mais de 35 livros como produção. Mas eu preciso, enquanto coreógrafa, enquanto produtora cultural, assim, no sentido de criar uma trilha sonora, de criar um documentário, eu preciso escutar. Eu preciso, porque a nós, Tereza, Gorete, não nos interessa apenas você ser um profissional, você ser um escritor, você ser um excelente contador de histórias. A nós nos interessa ser um ser humano bom, do bem. Buscamos pessoas que exemplifiquem o bem fazer, que dê exemplos. Exemplificar e ser do bem. Né? E ser do bem. Cestas clássicas de Marechal Deodoro, notáveis da cultura alagoana, né, suas 35 produções, as Flis, não é? Penedo, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios, Jacintinho, e assim, Pontal, Barra de São Miguel. Então, assim, é uma corrente que foi se abrindo no entorno do Carlito, que a gente precisa falar, as pessoas precisam saber, que tudo isso seja contado, não é? E essa prática do Carlito sempre acompanhou desde a juventude ou foi algo desenvolvido depois da maturidade, digamos assim? O livro, Escrever, Carlito, foi a partir dos 61 anos de idade. Mas o Carlito, por sua voz, conta histórias desde os 3, 5 anos de idade. Então, quando ele foi para o Rio de Janeiro, aos 3 anos de idade, quando ele volta, quando ele se encontra com a bela praia da Avenida da Paz, que ele fala que ali foi o primeiro caso de amor, né? Quando ele abre, que vê aquelas ondas, aquele universo límpido da Avenida da Paz, ele diz, jamais ele vai levar com ele aquela visão do menino que volta do Rio aos 5 anos de idade, se depara com um ambiente lindo de Maceió, de outrora, não é? De um universo nostálgico, né? E aí ele vai traçando a sua boemia até chegar aos 61 anos de idade com as suas 35 produções. Então, paralelo à obra coreográfica que foi ele como coautor, né? Co-participante disso aí, a gente também cria um material de documentário que passa conjuntamente com a obra, amarrado com a própria trilha sonora, que também é elaborada por mim, não é? E também pontua a voz dele naquele momento exato. Então, na verdade, eu sou meio multi, assim, né? Vou me metendo em tudo um pouquinho, porque, na verdade, como eu sei o que eu estou querendo, fica mais fácil também. De chegar à essência maior daquilo que a gente está propondo. Claro que eu tenho que ter o meu querido Laércio na iluminação, o Marcelo Ferraz na produção do documentário, mas né? Toda essa equipe. Mas aqui é esse efeito, aqui é o mar. Não, aqui vem o anzol, aqui. Então, assim, são questões lúdicas que dão um ar. Eu diria que esse trabalho, ele é alegre, ele é nostálgico, ele é boêmio, ele é emocionante. E memorialista. E memorialista, não é, Gorete? Então, assim, tá muito interessante e tá com uma veia leve, Qual não foi é? a reação de Carlito ao saber que seria tema? Eu falei há um ano atrás para ele, né? Falei, pensando em você, porque eu tenho que pensar antes. Aí se sentiu realmente, assim, né? Agradeceu e é isso. Eu acho que estamos juntos, somos contemporâneos, não é? Ainda estamos aqui decidindo, né? Solicitando a Maceió cada vez mais cultural, cada vez mais limpa, cada vez mais orquestrada no bem fazer, não é? Ele, há 30 anos, solicitando a limpeza, né? Do Riacho Salgadinho ali, que foi Riacho Maceió, né? Que tinha também o nome de Riacho Maceió.
Então, assim, Carlito foi ex-capitão do Exército Brasileiro. Exato. E desempenhou um papel valiosíssimo do ponto de vista de atenuar aquele período da ditadura militar no Brasil, né? Isso é posto também no trabalho, porque enquanto ele atuava, estava Miguel Arraes e a nata da sabedoria nordestina presa em Pernambuco, onde ele atuava. E ali ele foi um mediador. Ele lançou o livro dele no Recife, Capitão, né? Que foi o primeiro livro que ele escreveu aos 61 anos de idade. E lá estava ali Miguel Arraes e todos aqueles integrantes daquele momento, né, duro, ali abraçando e agradecendo e participando desse momento de vida, né? É isso, é um ser humano que apoiou o bem-fazer até nesses momentos onde ele estava dentro do Exército. Então, é muito importante tudo isso, né? E a questão da defesa, que ele sempre fez também, de outra questão que é a questão ambiental. Sim. Sempre foi um defensor. Exato. Salgadinho, por exemplo, despoluição do Salgadinho. Há 30 anos que ele vem, né? Com essa... Quando o espetáculo, como ele é montado para trazer esse retrospecto da vida do homenageado, no caso Carlito? Nós temos as turmas, nós temos dentro da escola, né, uma programação do Baby Class, que são a partir dos 3 anos de idade. É uma programação de 10 anos, né? E a companhia, que é o topo máximo da escola, que são os profissionais que vão sendo criados. Nós dividimos, não é, cada turma por uma fase da vida, né, de Carlito, especificamente. E vamos lançando no entorno os próprios detalhes, né, contado por ele, refletido também em suas obras. E a gente vai casando. Primeiro a gente monta as turmas, depois eu vou fazendo esse trabalho da contação de história pelo entorno, não é? Mas cada turma traz um viés. Por exemplo, a gente tem a turma dos babies, que representam a infância, o olhar para o mar da criança que retornou, encontrou um universo da beleza, encantamento. O encantamento. A gente começa com essa ideia, não é? Proposta por ele no próprio áudio. Então a gente vai amarrando aquilo que a gente programou, né? E aí tem os áudios sobre a própria mãe, sobre o pai, sobre o encontro com a Vânia, sobre como aconteceu, como eram os mergulhos no mar. Então a gente vai ter alguém que está lá, ali, ó, dando mergulho, né? Todo esse sistema cenográfico que a gente vai criando e profissionalizando. A gente tem feito, né, Gorete, há 53 anos, um trabalho, assim, coreográfico, muito profissional, diria assim, com as cenografias muito bem cuidadas, não é? Então, para mim, que fiz o Douglas A Prato ano passado, um trabalho muito bonito, assim, que eu particularmente me emocionei muito também. Então, para mim, é sempre o desafio que está chegando. E eu queria fazer algo diferente, né? Então, como o Carlito se identifica com a força do mar, com a beleza, né? Ele ama Jorge Amado, mas ama a Caymmi. Então, daí veio o título. Ele, no próprio áudio, ama a Caymmi. Quando quebra na praia é bonito. É bonito. Aí eu digo no meu texto, Fernando fez um texto belíssimo, né, de abertura, mas no meu texto eu falo que é espiritualmente lindo, porque aí eu já venho dessa construção que é ancestral, né? Eu vivo falando que, de certa forma, eu encarno um pouco o Carlito e um pouco a ancestralidade dele também. Parece que eu fico dormindo com esses seres no meu entorno, né? Porque o artista, ele é um pouco... né? Ele vivencia o personagem. Esse lado artístico, espiritual, a gente se mistura um pouco muito nessa... Se permite e acontece. Né? E as coisas casam bem, vão acontecendo. É muito interessante esse processo. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a bailarina, diretora da Companhia de Balé, Maria Emília Clark, falando sobre um homenageado, que é o Carlito Lima, o historiador, contador de história, que vai ser homenageado pelo balé com o título do espetáculo O Mar Quando Quebra na Praia. E ela já falou aqui o porquê dessa escolha, né? A ligação direta de Carlito Lima com o mar. A gente quer saber como está sendo preparada a apresentação, né? Que o corpo de balé vai se apresentar, mas no meio disso tudo, tem outros recursos que serão colocados em cena. Isso. Quais são? Nós temos, primeiro nós pensamos, quando eu digo que tudo se une, não é? Eu queria trazer uma ideia, aquela ideia do mar. Às vezes você não tem acesso à praia. Você precisa de uma escada para você se transpor àquela altura. Não é o caso da Avenida da Paz. Mas muitas praias você precisa ter o acesso, não é? Uhum. E aí a gente fez uma mega escadaria, bem Broadway, assim, bem interessante, larga, extensa e alta, não é? Mas assim, o que é essa escada? É justamente essa relação do menino, não é? Que saiu aos 3 anos de idade e retornou aos 5 anos de idade, não é? Então, uma escada desse tempo. É do jovem que foi para a força militar, né? Toda a relação com o militar e que se estendeu num escritor, contador de histórias, né? Boêmio, que apoia o carnaval, o retorno do bom carnaval. As tradições culturais. Então, é uma escada que nós, artistas, você, Pedro, sou fã de Pedro, fazemos, que é unir a terra onde nós estamos de passagem ao espiritual, não é? Então, é uma escada que leva da água, do mar, à terra árida, né? Dos asfaltos, da movimentação, do Jaraguá. Então, a gente transpôs essa ideia, né, dessa escadaria master com essas ideias, né? E é isso, a gente está dia 29 de novembro no Teatro Gustavo Leite, às 19 horas, para pais, convidados e amigos. No sábado, dia 30 de novembro, também às 19 horas, para todos que desejarem assistir através de bilheteria, né? Nosso contato por WhatsApp é o 99 103 6674. E no domingo, que é o dia 1º de dezembro, a gente estará às 17 horas, que a gente acha que domingo é um dia que essa escada tem que subir mais cedo, né? Verdade. Então, é isso. E todos sintam-se todos convidados. Eu digo que os nossos trabalhos, eles são uma cisão, eles fazem uma missão, eles fazem uma reunião, né? Porque nesse documentário estão todos os amigos do Carlito Lima, dos homenageados, da turma da engenharia, que foi em Pernambuco, depois ele veio para Alagoas, não é? De todos os seus amigos das cestas clássicas, do carnaval, enfim, é um encontro de amigos, né? Da publicidade. Certamente. Então é isso, a gente teve um cuidado de colocar todo o material que a gente conseguiu ter. Ou seja, celebrar a dança e a literatura numa única noite. É um trabalho difícil de se fazer para encontrar a forma mais correta, digamos assim. Mas é isso, a gente queria fechar com uma ideia. E aí ele, nos seus áudios, ele fala: nasci no verão, 27 de fevereiro de 1940, bem perto do carnaval. Eu tinha selecionado uma trilha do Ennio Morricone também, porque eu gosto muito dele, que fala sobre, que é com a Dulce Pontes, que traz no desenrolar da conversa o carnaval,
que é a cena final. Então, a gente conseguiu fechar, ele, como coautor, nos lançou a ideia de um carnaval no agradecimento final. Que E maravilha. na sequência, a gente vem com a música de Puccini, do Madame Butterfly, que ele está escrevendo o próximo livro dele, desculpa, Carlito, Marina Butterfly, inspirado na obra Madame Butterfly, com música de Puccini, que aí a gente fecha o trabalho. Eu acredito que nada se encerra, mas a gente fecha a cortina com esse momento de Marina Butterfly. Eu acredito que ele vai se emocionar muito ao ver essa encenação, né, no bom sentido de tudo que representa a vida dele, desde o nascimento até os dias atuais. O que é determinante para fazer essa escolha, professora Maria Emília? Olha, Gorete, eu digo a você, eu trato cada contextualizada como se fosse o meu pai, como se fosse a minha mãe. Eu não meço esforços, eu viro noites trabalhando no documentário, selecionando a melhor imagem, a melhor música, do que está a mim naquele momento, né, sendo sugerido, né? Mas quando você fala, e aí eu acho que você tocou num ponto que é emocional, a mãe do Carlito também me relembra a minha mãe, também vai relembrar a sua mãe. Eu creio que por isso que eu acho que o trabalho, ele converge para uma coisa maior, porque ele se fecha na essência do Carlito, mas ele abre para a essência de todos nós. Que nos identificamos. Que nos identificamos. Ali, acolá, de alguma não é? De alguma então, eu acho questão. que tudo vai se fortalecendo nesse sentido. E eu me envolvo completamente, assim, parece que, como eu falei, que eu estou fazendo para uma pessoa muito querida, muito querido. E é dessa forma que eu venho encarando todos os desafios, né? E temos mais um aí, né? Em final de dezembro. Pois é, mas antes eu queria saber o seguinte, parcerias para realizar. Como viabiliza economicamente um projeto grandioso como esse? Ó, esses trabalhos do Balé Maria Emília Clarke são viabilizados pelos alunos do Balé Maria Emília Clarke, pela bailarina, né, pelo meu companheiro e por nossas equipes de trabalho, que trabalham juntos. Nós não temos nenhuma parceria financeira para esse projeto. Ele é feito exclusivamente com a escola. Ele é feito notável conosco. Esse trabalho, porque envolve muita, digamos assim, muita entrega, não é? Muita entrega, e sabemos o custo de produção. É sempre além do que se faz, do que se planeja, né? Haveria forma de ter um apoio institucional? Nós sempre fomos muito cuidadosos, sempre andamos com as próprias pernas, diria assim, não é? Eu creio que agora as PENABs, né, as leis que estão surgindo, vai haver algum quesito com relação a apoio de espetáculo local, não é? Mas até então não existia. Existia para projetos específicos, não é? Então é isso. Agora tem aí a novidade Sim. para dezembro, relacionada ao Memorial da República. Nesses 25 anos de trabalho, eu participei do primeiro concurso, né? Foi ali a Ordi Blanc, no período da pandemia, que eu creio que o mundo, Alagoas inteira, artística, participou. E no ano passado eu escrevi 2 projetos. Na verdade, foram 3 projetos. O livro dos 25 anos da escola, da companhia do trabalho social, que tem que ser um livro da forma como eu trabalho os trabalhos, eu quero também um livro nessa qualificação, né? Mas esse não foi aprovado. E escrevi mais 2 projetos que eu não estava tão interessada. Passaram
passou o primeiro projeto que eu já realizei no meio do ano, que foram os 25 anos da Companhia Maria Emília Clark. Que, inclusive, vocês estiveram lá presentes, deram apoio. E aí, nós recebemos uma verba de R$8.000. A gente gasta muito mais, né? Isso aí, mas foi já sempre tudo... Mais. Sempre mais. Mas aí já prestamos conta, já foi tá tudo certinho. E agora, eu já tinha realizado, já não esperava mais, o segundo projeto, que estava como suplente, né? Teve uma verba está tendo uma verba de R$20.000, né? Isso é aberto nos editais. Eles falaram, Maria Emília, já tem mais, seu projeto vai ser aprovado. Você já realizou, já está... Então, e lançaram não só o meu, mas mais algumas pessoas que tinham lançado, que estavam com os projetos suplentes, que eles falam, né? E aí eu falei, não vou ter condição mais de realizar. Aí parei assim, eu falei, não, eu acho que é um ano de desafio. E estou fazendo um projeto que eu tinha lançado, que eu já queria fazer há muito tempo, que é o Memorial Ecológico Reinaldo Lence, que já está em fase de construção coreográfica. Esse é o trabalho nos sábados à tarde, após toda essa história das crianças. Aí você tem com mais os bailarinos fôlego, da companhia. Tem mais fôlego para... Já estou com uns 30 minutos já de produção já. E aí ele vai ser apresentado numa única data que existia no teatro, que é o 22 de dezembro. E vai ser a conclusão das atividades do próprio Teatro Deodoro. E o que traz A gente faz um memorial. esse espetáculo? O do Reinaldo Lessa, eu vou falar mais pra frente. Não, mas eu vou falar um pouco. Na verdade, eu venho estudando o Reinaldo há muito tempo. Né? Reinaldo era afilhado de minha mãe, mas assim, não por isso. Eu sou fã de Reinaldo pelas suas esculturas, pelo ser humano, pela sua pintura, não é por tudo que ele faz. Então, eu comecei a relacionar tudo que ele fala de ecológico com a obra dele, que ele traz um traço aberto de produção, ele não define, ele se identifica. Mas eu tive a ousadia de correlacionar, estou tendo essa ousadia, de colecionar como uma pessoa que pensa muito as artes, as suas obras, com o que seria esse ecológico. Né? Então, é um desafio artístico, criativo e uma nova proposta. Dia 13 de novembro, terei um encontro com ele para ver as peças que a gente vai ter. E é isso. Perfeito. Bem, eu lamento informar que estamos encerrando no final da nossa conversa. Algumas considerações, professora? Queria dizer que todos são bem-vindos à nossa casa, assim como eu sou muito bem-vinda a esta casa. Meu abraço a todos aqui. Acompanhem a Gorete. A Gorete faz um trabalho seríssimo na comunicação, não é de hoje. Sou uma fã, não é? É isso, estamos juntos. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Mais uma vez. Eu agradeço a você também que nos assiste. Até o nosso próximo encontro. Aqui, frente a frente, também com você.